Pode ser assim, ô Pierre, não censure não, a gente não tem o teu talento para essas coisas não. A gente fica aqui catando, não fica aqui olhando pra gente, eu digo, não humilha não, homem, pelo amor de Deus, não é? E a elegância do doutor Pierre Logan, né? É como sempre, né? É respeito exatamente a profissão também. O doutor Pierre, a satisfação de recebê-lo aqui, não precisa também tanta coisa, porque já faz parte aqui do time, já faz parte da casa, pode vir aqui quando quiser, tem liberdade, inclusive acessar qualquer programa aqui da nossa emissora, né? E não me disseram aqui, quem acompanha você hoje, por favor, você mesmo faz a apresentação, seja bem-vindo, né? Satisfação de recebê-lo aqui, depois dessa campanha, né? E foi meia danada, mas graças a Deus, né? Entre mortos e feridos escaparam todos, não tem esse ditado que diz, não é? Seja bem-vindo, muito bom dia, obrigado pela presença dos estúdios da emissora. Bom dia, Willamar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Agreste FM, especialmente ao meu povo de Panelas, bom dia Alexandre, Abelardo, o Pequeno Príncipe aqui também, todos que fazem a Rádio Agreste FM. Cumprimentar aqui também o meu irmão Jota, que está aqui presente, Guilherme Correia e Zezinho lá da Rua Nova, sempre nos acompanhando aí. Mandar um abraço para minha mãe, que mandou o bolo do cuscuz grão-milho aqui para Agreste. E um abraço para minha noiva Sheila também, que estava assistindo. Foi a sua mãe, para mim tinha sido... E como é o nome dela? Dora. É Dora também. Dora também. E eu porque tem uma Dora que manda bolo pra gente. Manda bolo pra gente. Não, mas outra Dora. Mas eu já tinha dito aqui. Maria das Dores, é Dora. Dona Maria das Dores. Pierre, quando ele aqui, olha, hoje tem, tá fresquinho, feito na hora, e coisa, ela mandou pra você. Eu digo muito obrigado e agradeci muito. E ela fez questão de fazer na hora mesmo. Aí mandou pra ele, só pra ele, né? Foi. Para todos da Rádio Agreste FM. Para todos da Rádio Agreste, sob o comando do presidente. Não precisava tu dizer isso não, Pierre. Não precisava tu dizer isso. Quando Jesus falou para repartir o pão, se estende ao bolo também. Se estende ao bolo também, Mas eu não sou. Só não se estende para São Paulo isso, aí não serve. Para São Paulo não serve. Porque lá não é bolo, é bolos. Eu já tinha dito aqui, quero agradecer a Dora, não lembrava nem que era da tua mãe, Dona Maria das Dores. Ô, Dona Maria das Dores, muito obrigado, viu? Agora, quando a senhora lembrar assim de mandar um bolinho desse, que só a senhora sabe fazer, aquelas mãos abençoadas, esses temperos que antigamente, que só as mães da gente, os avós, eles sabem fazer. Viu, Dona Maria das Dores, a senhora faz o seguinte, a gente tá muito agradecido, mas aí a senhora manda pra mim, porque eu garanto com a senhora, como eu reparto com o pessoal, eu digo isso. Né? Eu digo isso. Ô, Alexandre, pelo amor de Deus, tá trabalhando, vamos me respeitar aqui. É parte de casa, a filha, a mulher e tal. Deixa pra lá. Muito obrigado, dona. Deus abençoe grandemente a senhora, viu? Que nunca lhe falte o pão de cada dia e que com certeza não vai faltar, porque a senhora é uma mulher de Deus e tem essas mãos abençoadas. Muito obrigado. Enchi a boca d'água agora. Entendeu? Mas vamos conversar com o seu filho agora, viu? Que é um orgulho, uma honra para toda essa gente, né? Figura decente com ele sempre. Tudo que ele faz decente. É poeta, escritor, teatrólogo, é humorista, o que é mais, meu Deus, é cantor, compositor, não é? E é presidente de uma associação. Instituto Cultural Paideia. Perfeitamente. O Pierre, como eu estava dizendo, né, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao programa. Vamos falar exatamente do que foi, mais ou menos, esse pleito, né, 2024, quando você foi convidado por alguns amigos. E com a desistência do doutor Sérgio Miranda, em cima da hora, vocês disseram, não vamos deixar assim não, isso é democracia, né? Não estou com aquele propósito, e isso a gente pode dizer com muita certeza, que ele acompanha há quanto tempo, né? Pelo menos nesses últimos 4 anos, e você nunca teve a ganância, nunca disse, rapaz, eu sou vereador com muita honra, mas para defender o direito do trabalhador, isso nunca me subiu para a cabeça, do tanto que eu desisti de ser candidato, poderia ter minha reeleição garantida, mas desisti exatamente para ajudar a mostrar que Panela tem candidato sim, a oposição não pode morrer não, tem que ter candidato, e a gente louva essa sua atitude, né? Mas vamos falar sobre isso. Bom dia, Pierre, mais uma vez, obrigado pela presença. Bom dia, Willamar. Eu agradeço também ao meu primo André, que veio, inclusive, André Siqueira, ele veio só para nos receber aqui, chegando na rádio, tá vindo para Caruaru. Opa! Ele teve que ir ao médico em Caruaru, mas veio somente para nos receber, então eu agradeço a ele também. Eu achei bem-vindo. E a Alice Drake, que foi uma das voluntárias da nossa campanha e fez também os recortes lá para publicar nas redes sociais. Pois não, André. André, perdão, André, você falou em André, eu me lembrei dela. O Pierre, a primeira pergunta compete a mim, que os companheiros também,
devem querer fazer alguma pergunta. Como é que foi esses dias que você esteve aqui, inclusive quando convidado aqui, que nos ajudou aqui naquele ciclo de entrevistas, né? E como sempre, todo mundo sabe que você, além de uma tribuna extraordinária, é aquele cara, na verdade, eu não tenho papo na língua não, cara. Eu vou dizer, rapaz, eu não vou nem dar dinheiro, até porque eu estaria sendo contrário àquilo que eu também prego, né? Eu sou homem da lei, não é? E prego isso, gente. O voto não se vende não, cara. Eu sou capaz até de denunciar se eu ver, entendeu? Abre até um processo, né? Contra a pessoa que recebeu e quem deu, né? Porque como é que eu vou fazê-lo? Não sou candidato, tá certo? Com muita honra, entendeu? Se eu vou ganhar ou perder, eu não estou tão preocupado com isso. Gostaria muito, porque eu tenho propósito, eu tenho projetos para o nosso município. Agora, se não der, a primeira pergunta que eu lhe faço: terminou a política, você não conseguiu isso, mas eu pergunto a você, sinceramente, Pierre, você que é um homem que não tem papas na língua, algum ressentimento, alguma mágoa? Pois não? De maneira nenhuma, Ilamar, só gratidão. Inclusive eu vim hoje para agradecer aos 2.352 votos, as pessoas que verdadeiramente acreditaram no projeto, as pessoas que verdadeiramente provaram e mostraram que queriam um município completamente diferente do que temos hoje. Então, o que resta em mim é gratidão. Foi muito aprendizado. Nós tivemos uma campanha extremamente difícil pelo tempo que nós tivemos, pouco mais de 20 dias para fazer campanha. Um grupo que não fui eu que montei, eu, digamos assim, adotei o grupo, né? Muitas pessoas, inclusive, que diziam que não, qualquer um que entrar a gente apoia para fazermos uma oposição, desistiram no meio do caminho, recuaram, e com pouco mais de 20 dias, sem apoio de deputado, sem apoio de governador, sem apoio de partido, sem fundo partidário, sem fundo eleitoral, nada, sem um único centavo, nós conseguimos ainda mostrar para a população de Panelas que a nossa proposta de 5.000 empregos em 2 anos, com incentivos, com cooperativas, a nossa proposta de fazer concurso público era viável para o município de Panelas, as nossas cobranças, uma Câmara que é transparente, que era tudo que nós buscamos, inclusive passando também esse bastão para o Jota, com a candidatura do Jota, né? E como eu disse aqui durante as eleições, o jogo que muitos fazem parte não é o jogo que eu faço, não. Eu estou jogando com outro objetivo, eu estou lutando com outro objetivo e submetido a outro tipo de regra. Então, na minha opinião, quem passa pela via sacra sem se corromper é quem vence. Caso contrário, nós estaríamos dizendo que aquele modelo de história que nós temos lá atrás, quem teria vencido as eleições teria sido Barrabás, né? Mas quem terminou na cruz foi quem venceu, porque passou por todo o processo sem se corromper. Esse é o maior aprendizado. Durante esse caminho que nós chamamos de vida, de via sacra, as pessoas escolhem o papel que elas querem fazer. Se elas vão lavar as mãos e achar que não tem nada a ver com isso, se elas vão trair seus amigos por 30 moedas de prata, se elas vão negar a verdade por mais de 3 vezes, de que lado aquelas pessoas estarão durante esse processo de purificação que é a nossa vida, né? Então, quem chega no final desse processo sem se corromper, sem trair os valores, sem trair os princípios, vence. Então você se considera um grande vitorioso? Com certeza. Provei por A mais B, e durante toda a história de Panelas vão dizer isso. Um dia vão dizer, não, os políticos são todos iguais, a política é para cabra safado, tá tudo de cabeça para baixo, e ainda assim o panelense vai poder dizer, não, teve um que, né? E aí eu vou poder dizer também, 2.352 que, né? Então muitos apostaram nesse projeto. Consciência tranquila do que foi proposto por você para fazê-lo, a coragem de assumir essa bandeira foi em prol de Panelas, não é? E como você disse, se ganhar, ótimo. Sim. Eu vou pôr em prática os meus propósitos sem me corromper. Se não, quem sabe numa outra oportunidade, o futuro a Deus certamente, pertence. E aqui é a minha opinião, certamente, na minha opinião, o atual prefeito venceu as eleições. Isso não significa dizer que Panelas venceu as eleições, né? Na minha opinião, Panelas perdeu. Nós viemos aqui na rádio e mostramos, e isso não é uma crítica a ele. Eu estou falando em termos comparativos, né? Você pega a entrevista do atual prefeito da cidade e pega a minha. Então, ele foi perguntado sobre trabalho. Se ele não gerar nenhum emprego, ele não está cometendo nenhuma falta porque ele não prometeu. Caso eu tivesse sido eleito, eu teria a obrigação de gerar 5.000 empregos em 2 anos, cooperativas, com incentivos, como foi prometido. Foi perguntado sobre a educação e narrou sobre as dificuldades. Foi perguntado sobre emprego, o prefeito narrou as dificuldades, inclusive falando da localização de Panelas.
Então, assim, ele não demonstrou, não apontou nenhum projeto. Ele disse, vamos continuar do jeito que nós estamos fazendo, buscamos melhorar e está tudo certo. Então, assim, nós sabemos que o projeto que nós apresentamos, como a educação capilarizada, a saúde capilarizada, tornar o Hospital de Panelas verdadeiramente um hospital e levar um centro de atendimento para Cruzes, tudo isso que nós apresentamos como projeto, nós sabemos que era o melhor para Panelas. Mas o povo, ele tem o dever sagrado, e é o direito sagrado que o nosso Criador trouxe para o povo, que é de escolher. Então, veja, nós tivemos um vereador na Câmara, Abelardo, que mostrou durante 4 anos tudo o que acontecia na Câmara, com lives, inclusive. Quando a Câmara não fazia live, eu abria a live no meu celular e mostrava. Muitos diziam, não, ele quer aparecer. Brigava muitas vezes por causas que não eram as minhas, mas era a causa do povo. Não confisco das aposentadorias dos aposentados de Panelas, piso dos professores, que os professores de Panelas sabem que levaram o calote por mais de 1 ano em Panelas. Bem recentemente isso, nós apontamos tudo, nós mostramos esse projeto para o povo. E o povo não escolheu. O povo disse, não, nós não queremos um vereador que seja servente de pedreiro e construa uma praça juntando a comunidade sem um real de dinheiro público. Fizemos isso em Panelas, lá em São Lázaro. Fizemos um projeto de feira. Eu fui premiado 2 vezes como vereador de destaque do Nordeste por esses projetos. Entramos na Pedro Gomes, entramos dentro do esgoto, tem que entrar dentro, né? Entramos no esgoto Pedro Gomes, perdão pelo pleonasmo, e fomos tirar esgoto da porta do povo, como vereador, mandato, tirando esgoto com balde. E a população, na hora de escolher, disse, não é esse tipo de vereador que nós queremos. Essa é a mensagem, né? Não é. E ontem, na Câmara de Vereadores, tivemos uma audiência pública. Essa audiência pública versava sobre o projeto número 07/2024, que é o projeto de voluntário que, no nosso entender, vai diminuir bastante as oportunidades para quem queira ingressar através de concurso público na prefeitura. Uma audiência pública sem o público, uma audiência pública em que o público não foi convocado, não sei se rodaram propaganda aqui na rádio ou em outra qualquer, mas ninguém ficou sabendo disso, não tinha público, a ata tem 10 linhas, abre-se a oportunidade para o povo fazer pergunta, não tem povo, não tem pergunta. Fecha-se e o povo só ficou sabendo do que eu estou falando. E essa é a Câmara que o povo pediu. Essa é a Câmara que o povo terá. Companheiro Alexandre Kennedy. Bom dia, Pierre, é um prazer ter você aqui mais uma vez na bancada do Visão Política, o Jota e a sua equipe que está ali acompanhando. Muito importante isso, depois de uma eleição pesada, né? Você poder vir aqui e conversar com as pessoas. Mas aí eu te pergunto, Pierre, você mostrou que você estava preparado para implantar alguns projetos em Panelas, que você estava preocupado com algumas demandas de Panelas. Agora eu te pergunto, você tinha tempo de se lançar candidato? Você não se lançou candidato e esperou uma bomba dessa cair no seu colo, que isso foi uma bomba, desistir de uma candidatura no meio, né? Desestimulou o grupo, várias lideranças saíram, uma parte da população também não acreditou mais no projeto. Você tem um projeto bom, só que chegou na hora errada. Não seria o caso de você ter começado a fazer isso, digamos, há 1 ano atrás, começar a se posicionar e realmente se lançar como candidato, independente de quem fosse lhe acompanhar ou não, porque o projeto era um projeto seu direcionado para Panelas. E aí você não depende de estar com liderança que não é de acordo com a sua linha de política, de trabalho. Você está me entendendo o que é que eu estou querendo dizer, claro, né? Então, por que não, Pierre? Por que esperar uma desistência para poder você entrar? Porque Panelas vive uma realidade diferente, se é que podemos chamar o que Panelas vive de realidade. É completamente diferente. Os políticos de Panelas, em sua maioria, eles não estão preocupados em fazer o certo ou errado, eles estão preocupados em quem leva a culpa ou em quem coloca a culpa. Diferente. Se eu tivesse lançado uma terceira via, essa desistência do ex-prefeito certamente seria atribuída a mim. Isso. A culpa seria de Pierre, porque ele desistiu, mesmo que já houvesse algum interesse em desistir, mesmo que já existisse alguma possibilidade de desistência, eles iam dizer, não, o camarada veio, abriu uma terceira via e anulou a oposição. Ele é o mal da história, ele é o cara que... Então não, deixei a oportunidade para quem achava que tinha condição de montar grupo, de fazer o jogo político deles, e eu mesmo me coloquei aqui anos antes como alguém que não seria mais candidato.
Por isso que eu reafirmo, eu não perdi absolutamente nada. Se nós começarmos a observar as coisas como elas são, vocês vão reparar, peraí, o camarada não ia ser mais candidato a nada, e aí ele foi candidato, a Panelas perdeu a eleição, e ele volta ao status quo ante. Mesma coisa caso eu não tivesse sido candidato. A diferença é que eu não abandonei essas pessoas. Porque o que os políticos esquecem é que por trás do voto existe um ser humano. Por trás de cada voto existe uma intenção. Existe uma pessoa ali. Então, essa pergunta talvez devesse ser feita aos candidatos que desistiram. Eles se preocuparam com aquelas pessoas que acreditam, porque foi por elas que eu entrei. Porque a bomba ela não foi jogada no meu colo. Só para fazer essa correçãozinha. A bomba foi oferecida. Você quer a bomba? Eu digo, me dê. Eu pego. Ela vai explodir. Eu digo, eu sei, é para isso que serve uma bomba, né? Mas eu vou passar a mensagem, porque a minha missão, o que me chegou como ordem do meu superior foi: não abandone as pessoas de Panelas, porque existem pessoas que querem votar em alguém diferente, que acreditam em um projeto diferente, que querem uma pessoa que não seja político, envolvido em política, como eu continuo reafirmando. Todo cidadão, seja médico, advogado, professor, pedreiro, ajudante, auxiliar de serviços gerais, todos os cidadãos deveriam, pelo menos uma vez na vida, entrar na política e contribuir durante 4 anos. Pelo menos isso, uma vez na vida. Talvez isso oxigenasse a política e fizesse com que o nosso sistema mudasse. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Hayek. Já ouviu falar? Ele tem um livro chamado O Caminho da Servidão. Dentro desse livro, O Caminho da Servidão, tem um capítulo chamado Por que os piores chegam ao topo. Claro que isso não é uma regra geral, mas em sua maioria, ele diz que existem certos acordos e certos valores morais que você tem que violar para você ser eleito. E quem participou de uma campanha eleitoral, o senhor sabe muito bem disso, nós somos submetidos a esse tipo de julgamento, a esse tipo de situação. Não só o político querendo corromper você, para que você desista, para que você recue, como o eleitor também querendo o eleitor também tenta corromper você, para que você dê alguma coisa em troca do voto dele. Quando eu te perguntei, Pierre, é porque assim, toda mensagem importante, ela tem que ser divulgada, e divulgada muito, para poder algumas pessoas assimilarem. Claro. O que eu achei foi que o tempo para você divulgar a sua mensagem foi curto. Sim. Foi curto. Eu acho que se você tivesse se lançado antes, mesmo só por conta própria, sem rabo preso com ninguém, as pessoas teriam entendido mais e teriam assimilado. Você se lançou numa hora que estava o fogo pegando ali, você entrou no meio do fogo. Isso. Né? Mas aí, na minha opinião, não deu tempo que a sua mensagem fosse assimilada pelas pessoas. As pessoas ouviram. Mas você sabe que é pouca gente que ouve e entende, né? As pessoas precisam de mais tempo. Precisa que chegue um vizinho e diga, não, aquele projeto que fulano de tal fez, aquele projeto é importante, é por isso. E começa-se esse debate. É verdade. Né? Eu achei pouco tempo, assim. Você foi numa missão muito arriscada, muito dura, né? Muito dura, mais honrosa, porque você é da linha daquele que não compra o voto, não vou atrás de trocar favor por voto. Isso aí é muito importante. Quando as pessoas entenderem isso, é que a gente vai conseguir mudar a realidade de cidade, de estado, de Brasil, de tudo. Só através desse jeito aí, que a gente sabe que é muito difícil, porque na minha opinião eu pensava que nessa campanha a gente ia diminuir isso. E pelo contrário, isso aí duplicou, se aumentou muito mais isso daí. É que é um reflexo do que o povo entende que o político é, né? Então, assim, se o povo confia plenamente no político, ele vota por acreditar nele. Se o povo já desconfia que o político vai sumir, vai passar a perna nele e tudo mais, então ele diz, não, eu vou levar alguma coisa, porque no final das contas, se vai dar certo pro político, mas eu vou ganhar alguma coisa com isso aqui, né? Essa é a nossa triste realidade de hoje. Isso, mas eu acredito, Alexandre, que a mensagem ela foi clara. A mensagem ela foi muito clara. Talvez a população de Panelas não esteja pronta para a mensagem. Porque eu sempre fiz o seguinte, inclusive já me desculpei até por isso. Muitas vezes eu tive que descer o nível para o povo poder entender. E hoje eu me recuso a fazer isso. Eu vou subir cada vez mais o nível e quem quiser entender que se estique, que corra atrás. Porque a mensagem só vai chegar a quem verdadeiramente quer. Não sei se vocês têm conhecimento, eu particularmente não tenho, de alguma oposição que tem alguma obra para apresentar.
durante uma campanha? Alguma oposição que diga assim, não, eu tenho uma obra inaugurada para apresentar. Panelas tinha. Panelas tinha. A oposição foi em São Lázaro e construiu uma praça com as próprias mãos. Inaugurou e convidou ainda o prefeito e os vereadores. Com a ajuda de muitos vereadores, inclusive, e com a população em geral. Nós patrocinamos um palco cultural na Feira de São Lázaro que estava crescendo durante mais de 3 anos. Quer dizer, acho que 2 anos. Nós fizemos parte da Pedro Gomes com as próprias mãos, o que eu chamava na época de justiça com as próprias mãos. Sei lá e tirar o povo da beira do esgoto, fazendo, canalizando o esgoto, fazendo saneamento para eles, com as próprias mãos. Ou seja, a mensagem ela foi passada durante 4 anos para a população. Um vereador que pedia vista para poder ler projeto de lei, tem vereador que não sabe nem ler. E que discutia, que apresentava emenda e que ajuizou a ação para que a prefeitura divulgasse lista, desse transparência à lista. A prefeitura vai à segunda instância, recorre e o vereador brigando na justiça. Então, assim, nós tivemos 4 anos passando a mensagem. O povo sabia quem era Pierre. O povo sabia quais eram as pautas. Sabe por quê? O discurso de 2024 era o de 2020. As ideias eram as mesmas. Eu subi no palanque da convenção do ex-prefeito para dizer eu não lhe apoio. Eu vim aqui para apoiar meu irmão. Está gravado. Eu não vim aqui para apoiar o senhor, eu vim para apoiar meu irmão e eu vou aguardar o senhor dizer quais são as suas ideias e se o senhor se compromete com as minhas e aí a gente vai poder conversar e eu vou dizer que lhe apoio. Caso contrário, não. E assim aconteceu, né? O companheiro Abelardo Ribeiro Godoy, o comentarista. Pierre, satisfação te receber aqui, né? A gente sempre tem uma conversa muito boa, alto nível. Eu gosto muito de conversar contigo por conta dessa ideal, né? Eu também tenho muito desses teus ideais, né? Talvez seja sonho, mas quem dera um dia esses sonhos venham a se realizar, né? Sonhando junto. Pierre, falando um pouquinho agora do campo político, né? Da tua campanha, tu tava com o Podemos, era teu partido, mas você também tinha na sua base o PSDB, Cidadania, né? Federação PSDB Cidadania. Isso. Você tinha um PSD. Talvez os 2 partidos mais próximos de Raquel Lira. E a gente realmente não te viu na campanha, nem com governadora, nem com deputado estadual, nem com deputado federal. A que você atribui essa falta da governadora? Não houve entendimento por parte de vocês dois? Não houve entendimento por parte, de repente, com o deputado? Houve alguma tentativa de acordo que feria os teus princípios? O que foi que aconteceu para você ficar tão isolado nessa campanha? Não, primeiro foi o acontecimento, a desistência do presidente do PSDB e candidato do PSDB, que foi o ex-prefeito, né? A desistência dele. Eu não tinha a intenção de me candidatar, então eu não tinha acesso a praticamente ninguém do governo. Falei com um dos assessores lá do governo de Raquel, mas eu não queria um apoio nominal. Eu não queria fazer um compromisso com a governadora a troco de nada. Eu queria, por exemplo, que ela se comprometesse em recapear a PS 158. Eu gostaria que ela dissesse, que algum deputado dissesse que mandaria alguma emenda. Mesmo que o deputado dissesse, não, mas e se o atual prefeito ganhar a eleição? A emenda é para o povo, não é para ele. Ele vai usar em benefício do povo e a obrigação de quem manda emenda é fiscalizar para ver se ela está sendo aplicada, né? Então não me interessa se vai ser para o atual prefeito, para o próximo, para mim, não importa. Eu quero que você se comprometa em mandar emenda para Panelas, que você faça a recapeação da 158, que você observe a questão da água, que Panelas até hoje vive numa escassez de água desgraçada. Eu quero saber quais são os motivos, se é a falta de funcionário, se é falta de equipamento na Compesa, qual é o problema, se esses compromissos eles fossem colocados à mesa, mas infelizmente não tivemos tempo. Enquanto nós estávamos aí há 20 dias para terminar a campanha, eu ainda estava abrindo a conta do candidato para poder pedir doação, entende? Então, assim, foram pouquíssimos dias para fazer campanha realmente, e nem um centavo de dinheiro público e sequer um apoio. Falei com o Clodoaldo, falei com Álvaro Porto, cheguei a falar com Isa também, mas a partir do momento em que houve uma desistência do ex-prefeito, aparentemente todos perderam o interesse. E não há que culpá-los por isso, né? O Pierre, você é vereador, candidato a prefeito como foi do município, não obteve êxito, mas você se considera vitorioso e explicou em razões o porquê. Você conseguiu, as pessoas que acreditaram no seu projeto, te acompanharam, um vereador de vários mandatos, muito querido, muito
conhecido lá no seu município, com 599 votos, o vereador Zé Júlio, e conseguiu também, acompanhando você, o Joelmo do Alfaiate, do PSDB, com 548 votos, e se elegeram vereadores. Os seus propósitos, as suas ideias, já que você está deixando a Câmara agora no dia 31 de dezembro desse ano, que não quis mais concorrer, você, através deles, você pretende passar algum conhecimento seu, alguma ideia de como fazer, como poder? Que eu disse, bom, eu posso ter deixado por enquanto a política, mas não abandonei o povo de Panelas, não. Quando você disse isso, em outras palavras, o que é que você quer dizer? É possível que você venha a ser de novo, ou talvez o recado que você passou foi esse o seu maior propósito de ser candidato, porque como candidato o pessoal vai me ouvir, quem sabe, não é? Como aconteceu da outra vez quando fui eleito vereador. Quem sabe agora como candidato a prefeito, a responsabilidade é maior, porque é o homem da caneta de decisão, não é? É um poder executivo, eu vou executar. Quem sabe o pessoal entenda. Quando nada, pelo menos eu passei o meu recado. Será que não demora a entender, daqui a mais 4 anos, aquele recado que foi passado? Ou você também pretende abandonou de vez a política? Mas mesmo assim, não só vitorioso, porque você conseguiu o seu propósito, que foi levar o seu recado e está com a consciência tranquila, mas elegeu 2 vereadores que acreditaram no seu projeto. Aristóteles dizia que o homem é um animal político, né? Todos nós somos seres políticos, mas eu prefiro aguardar a consequência lógica das escolhas do povo. Existe muita preocupação em você dizer o que vai acontecer no futuro. Há 6 meses atrás eu não diria que eu seria candidato a prefeito em Panelas, né? Há 2 meses eu ainda diria que existiria um processo de impugnação. Cheguei a falar isso para o ex-prefeito, ele preferiu não seguir esse parecer e seguiu os pareceres de outros, da assessoria jurídica dele. Mas eu disse isso a ele. Então, assim, sobre o futuro, o que eu posso dizer é que haverá uma consequência lógica em relação ao povo de Panelas e a escolha que o povo de Panelas optou, né? Infelizmente, não há muita esperança de que exista um progresso muito efetivo, muito agressivo em Panelas. Isso, provavelmente, nós teremos mais 4 anos de quase a mesma coisa. Eu não vou dizer a mesma coisa porque, como eu disse, tivemos uma audiência pública e ninguém divulgou. Ou seja, já mostra que as coisas serão de uma maneira bem diferente e que, mais uma vez, o povo vai ficar sem saber o que acontece na casa. Eu estou à disposição do vereador Zé e à disposição do vereador Joelmo. Nós temos muitas visitas marcadas em várias famílias. Eu posso dizer a vocês com toda certeza e tranquilidade no coração. A minha família, ela aumentou muito durante essa campanha. Muito. Eu até dizia isso durante a campanha, nunca tive tão poucas pessoas perto de mim, nunca estive tão bem acompanhado, porque só ficaram os que acreditam na sociedade de honra que nós queremos formar. Essa sociedade que nós queremos formar, ela já começou a ser construída. E nós temos visitas em Cruzes, visitas em Boca da Mata, no Bola, em vários lugares. Nós vamos visitar todas essas pessoas. A minha noiva já está começando, a agenda já está começando a ficar cheia. É aquele velho adágio que diz que o futuro a Deus pertence e você prefere entregar na mão. Haverá uma consequência lógica sobre candidatura, sobre eleição. Eu prefiro não arriscar falar sobre isso agora. Pois não. Eu vou tomar conta da minha vida e dos interesses da minha família. Agora a missão vai ser outra. Só que existem alguns direitos que eventualmente podem ser violados e quem tiver interesse vai ter o Pierre lá para instruir, para ajudar, para levar para o crivo da justiça, se for o caso, para a gente poder continuar defendendo os direitos da sociedade. A obrigação de defender interesses difusos e coletivos através de um mandato, isso vai acabar em dezembro, né? 1º de janeiro já é outra história. Pierre, para a gente concluir, porque você ainda vai ter mais alguns minutos para suas considerações, mas só mais uma perguntinha, se é que isso pode ser uma pergunta, não é? Certamente você já esclareceu que você tem uma facilidade, exatamente pelos seus conhecimentos, não é? Essa inteligência que Deus lhe deu também de usar as palavras, né? Que às vezes com muito poucas você diz tudo, né? Isso realmente é muito importante.
Você já disse que não tem mágoa, nem rancor de ninguém. Não. Você já disse que uma das coisas que lhe fez se sentir um vencedor foi ter conseguido passar algumas mensagens que vocês pretendiam dizer, sem ofensas, sem comparações, não é? Você conseguiu. E por conta disso considera-se um vencedor, e nós também. Acredite, viu? Você é muito inteligente, mas eu só vou me acrescentar uma coisa, Pierre. Muita gente comentou assim, mas o Pierre é tão ruim de urna que sequer conseguiu eleger o seu irmão. O senhor falaria sobre isso? Não tem obrigação de fazê-lo? Ou prefere não comentar sobre isso? Não é isso. Quando me foi perguntado durante a campanha aqui, acho que por Edgar, dizendo assim, Pierre, você está se candidatando a prefeito para eleger o seu irmão. Eu disse, não, a estratégia seria outra. A partir do momento em que eu me candidato a prefeito, eu perco o maior cabo eleitoral do meu irmão, que sou eu. Porque eu não posso mais fazer campanha para ele. Inclusive sendo fiel a pessoas que não foram fiéis ao projeto. Porque e muitos desses vereadores que estavam na minha campanha não fizeram campanha para prefeito. E eu próprio aprovei isso. Eu disse, só faz campanha para prefeito quem acredita nos projetos. Correto. Se o ex-prefeito montou um grupo, vocês acreditavam nele, alguns, né? Porque Zé Júlio, Joel, muita gente continuou fazendo campanha para mim, Michel de Cruzes, mas existiram outros vereadores que preferiam não fazer. Vamos fazer campanha só para vereador. E fizeram. O Jota, por exemplo, ele praticamente abandonou a campanha dele para me ajudar na minha campanha. Como eu disse para Edgar, se isso fosse uma estratégia, seria a estratégia errada. Teria sido muito mais vantajoso, politicamente, se o interesse fosse político mesmo, eleitoreiro, né? Eu fazer campanha pro meu irmão, deixar o povo lá abandonado e correr atrás de voto para ele. Mas o objetivo não é esse. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no seguinte: o povo tem que entender a sua responsabilidade de eleger bons políticos. Esse é que é o coringa do baralho. O político bom mesmo, ele não está preocupado se o povo vai eleger ele ou não. Ele sabe que ele é bom. O povo tem que correr atrás do bom. Caso contrário, o nosso Salvador lá estaria preocupado em corromper o povo, em comprar voto para o povo não escolher Barrabás. É verdade. Mas não, ele se submeteu ao julgamento. A gente sabe, quem lê alguns livros sobre a história da época, sabe que muitas pessoas ali foram subornadas, muitas pessoas ali foram compradas para gritar, crucifica, crucifica. Aquelas pessoas estavam corrompidas ali. Correto. Né? Então nós acreditamos nisso. O Jota seria um vereador com curso superior, que sabe ler projeto e que teria o irmão como assessor. Seria alguém extremamente preparado e que estaria lá pronto para dar publicidade a tudo que acontecesse na Câmara e aprovar os projetos, a emendar projetos que não fossem tão bons, enfim, fazer o trabalho dele. O povo disse, não, esse projeto aí que Jota ele representa o projeto que Pierre representou durante 4 anos. E esse projeto não nos interessa. Ponto. Tudo ótimo. Tá tudo feito. Bom, querido Pierre, você sabe da satisfação, o orgulho que nós temos de você e o privilégio de fazermos parte do rol de suas amizades, não é? E quero dizer de que estamos aqui à sua inteira sempre disposição. Você continua como nosso amigo, porque não vou nem fazer essa pergunta tola a você, que seria tola, porque o conhecemos, não é? O que é que muda em Pierre? Eu tenho certeza, nada. O que é que muda? É que eu não sou mais vereador, apenas isso. Continua a mesma pessoa, com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, e a gente sabe disso, conhecendo-o como nós o conhecemos. Então a você o nosso muito obrigado por essa presença honrosa, ficamos muito felizes, acredite, e você é sempre muito bem-vindo aqui nessa emissora, para nossa alegria. Pierre, você tem mais aí uns 3 minutos para as suas considerações finais, o recado que você queira mandar para o seu povo, por favor. Perfeito, obrigado, Ilamar. Eu vou só pontuar uma coisa no final. Muda algumas coisas, na verdade. Em mim não muda muita coisa não, porque eu sou o que sou, né? Mas existe uma certa mudança na questão da obrigação, né? Eu não tenho mais a obrigação de mandato de representar a população como um todo. Todos os vereadores que foram eleitos, o prefeito, vice, todo mundo, eles têm obrigação com todos. Esse é o papel deles. Quem não foi eleito tem a obrigação apenas de representar os seus próprios interesses, seus ideais e os interesses daqueles que acreditam nele. Eles não têm o mandato eletivo com a cláusula obrigatória de representação geral, né, na circunscrição do município.
O que muda é isso, vida privada agora, inclusive as pessoas ainda não conseguiram entender isso, que eles vão ver agora que realmente toda aquela exposição gratuita, toda aquela briga, toda aquela discussão era de fato por conta da natureza do mandato, era por conta da natureza da obrigação. Agora muda tudo, muda absolutamente tudo a respeito disso, né? De outra sorte, eu gostaria de pontuar 3 coisas aqui que foram feitas durante a campanha e que, como obrigação de verdade, eu tenho esse dever de fazer. Algumas injustiças foram cometidas e eu preciso minimamente corrigir isso, se é que é possível. A gente sabe que a mentira ela é mais fácil de ser dita do que a verdade. A verdade às vezes precisa de explicação, a mentira não, né? O camarada chega, mente e tá tudo certo. E quem vai se explicar demora mais, né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui, eu vou passar para vocês aqui no ponto 17. Pronto. Eu trouxe aqui para vocês um dos panfletos do atual prefeito de Panelas em 2020. No ponto 17 aqui, você pode ver aqui no final que ele promete o teleférico. E ele disse aqui, inclusive chamando um rapaz de mentiroso que fez a pergunta, o Tiago Coroinha, dizendo que ele não tinha prometido isso. Tá aqui, ó, no ponto número 17. Essa foi uma das mentiras que ele contou aqui na rádio e o rapaz não teve a oportunidade de se defender. Então hoje, eu, apesar de não ter procuração para defendê-lo, mas eu tenho uma obrigação com a verdade. Eu trouxe para vocês aí esse panfleto distribuído pelo prefeito na época em que ele sim promete. Então ele é quem estava mentindo. Outra mentira que foi dita na rádio é que foi o atual prefeito que fechou o lixão. Hoje eu vou publicar nas minhas redes sociais as entradas que os caminhões de lixo de Panelas começaram a dar no aterro sanitário de Altinho a partir de novembro de 2019. Ele fez um decreto sim no dia 1º de janeiro, assim que ele assumiu. Mas eu acho que é insultar a inteligência do povo dizer que no dia 1º deu para fazer licitação, deu para organizar tudo e encerrar o lixão, né? Se ele fez isso é porque, obviamente, tudo isso já estava posto, estava sendo feito pela ex-prefeita a partir de novembro de 2019. Nós temos a entrada com horário, com a data, os caminhões no aterro sanitário de Altinho para provar que isso já estava sendo feito. O que foi feito foi decreto, uma questão apenas nominal. A questão real do fim do lixão, isso já estava acontecendo. Essa foi a segunda mentira. A terceira foi quando o Ilamar disse que eu havia brigado por concurso público, eu havia brigado pela bica, eu havia feito várias reivindicações e que muitas pessoas atribuíam a mim o fato do prefeito ter feito isso. E ele disse que se isso fosse uma verdade, eu já teria feito isso antes dele ser prefeito. Só que o prefeito também mentiu porque ele esqueceu que a primeira denúncia que eu fiz contra contratações ilegais foi em 2011. E a prefeitura de Panelas teve uma lista de contratações enviadas pelo TCE ditas como ilegais. Em 2017, nós tivemos o primeiro concurso público, o concurso público depois de 20 anos. E eu era um dos denunciantes. Inclusive, a própria prefeitura tentou anular o concurso depois. Nós fomos ao Ministério Público, recorreram, perderam de 3-0 em segunda instância. Ou seja, existem vídeos meus reclamando da BIC em 2017. Joelma chegou a fazer uma reforma por conta dessas reivindicações. E tudo que eu estou dizendo está publicado na internet. Na Rede Mundial de Computadores. Tem vídeo meu em 2017 em São Paulo ainda, falando sobre a bica de Panelas. Existem publicações no site Panelas Pernambuco, quando Joelma fez a reforma. O próprio prefeito chegou a fazer outra reforma antes de abandonar a bica, porque é uma das coisas que ele esquece. A bica não foi entregue e abandonada por Joelma. A bica foi entregue funcionando. 6 meses depois, a bica fechou por conta do próprio atual prefeito e passou quase 3 anos abandonada. Onde houveram várias reivindicações, várias lives, onde houve denúncia no Ministério Público sobre o abandono do patrimônio público. Então, assim, isso não é uma crítica ao prefeito. Pois não. Isso não é uma crítica a ele, né? Eu estou fazendo uma defesa da verdade. Cada um tem sua opinião, mas o certo e o errado ainda existem. E isso não é relativo. Então, assim, é uma coisa muito séria, pelo menos eu considero, e eu não estou o desrespeitando. É uma coisa muito séria você vir na rádio, utilizar o tempo da justiça eleitoral para dizer que um cidadão está mentindo quando existe uma prova de que ele prometeu.
Existe uma situação séria em você espalhar para o povo uma coisa para desinformar e enganar a população. Hoje, eu vou repetir, Cupira tem uma política de governo admirável. É o progresso e o desenvolvimento. Panelas hoje, infelizmente, tem uma política de governo. A principal política de governo de Panelas hoje é a mentira. Infelizmente. E isso eu espero que as autoridades, que os mecanismos que nós temos de fiscalização um dia compreendam. Pierre, eu lhe cedo mais alguns minutos para as suas considerações finais em respeito exatamente às suas propostas, a sua maneira decente de conduzir, entendeu? E o grande profissional que você é. E amigo dessa casa, né, que vai continuar sendo. Pois não, Pierre. Obrigado, Ilamar. Eu peço desculpas aí por me alongar tanto. Eu quero agradecer ao povo de Panelas, agradecer ao meu irmão Jota, a Zezinho que está aqui, ao Guilherme Correia, a minha mãe, Dona Dora, a minha noiva Sheila, a Alice Drake, que também nos ajudou durante essa campanha, e a todos, absolutamente todos, que foram voluntários nessa campanha. Agradeço a todo mundo, ao pessoal que foi honesto e se retirou do grupo por não acreditar nas propostas, eu agradeço também. Aqui meu agradecimento mais que especial ao ex-prefeito, a Genilson Lucena, a Lourinho, a todos os que se retiraram do combate no momento em que eles consideraram oportuno, dizer a eles que eu agradeço muito a todos eles, agradeço a esses 2.352 votos que tive, a cada um deles, essas pessoas que estão nos convidando para adentrar nas suas casas e conversar um pouco. Vou visitar todas essas pessoas, encontrarei com cada uma delas, continuarei espalhando essas ideias. Ao nosso povo de Panelas eu desejo muita sorte. Desejo que a nossa fé no Criador amacie os nossos corações para que nós entendamos que nós, como povo, temos uma obrigação de fazer com que a nossa terra, a nossa mãe, prospere. Uma das coisas que eu fiz aqui uma das perguntas que eu fiz aqui na rádio, que não chegou a ser uma pergunta, foi quando eu pedi para o prefeito dizer o hino da cidade, ele não soube dizer. Né? Ele se gaba de ter uma família com quase 80 anos na vida pública, ele não soube dizer o hino da cidade. E por incrível que pareça, ele não soube o hino e eu fui o criticado pela pergunta. Só que ali, a pergunta ela é mais importante do que parece. E é assim que eu vou finalizar minha fala de hoje, Ilamar. O hino da nossa cidade, ele diz o seguinte, que nós que somos teus filhos, ó Panelas, ou seja, a Panelas é nossa mãe. E aí eu pergunto ao povo de Panelas, o que é que você não faria pela sua mãe? E aí em seguida o hino diz, lutaremos para ver-te melhor. O hino não diz, quando eu tiver tempo eu vou ver se dá, não, ele diz, lutaremos. Não é assim? Então assim, aprendam o hino da nossa cidade, que os nossos alunos saibam deles, que os professores saibam dele, porque ali existem valores ancestrais que vão marcar na nossa alma o que nós precisamos fazer, o que nós devemos fazer como filhos para honrar a nossa mãe e levá-la finalmente para o progresso. Eu agradeço a todos vocês e que Deus abençoe a todo mundo. A você também, querido. Muito obrigado, não é? Felicidades, muito obrigado aí a presença honrosa de todos vocês aqui nos nossos estúdios, e com isso encerramos esse bate-papo e convidamos que nem precisa, já faz parte da casa, aquele cafezinho gostoso que o Pierre não dispensa, e muitas vezes mesmo como vereador nunca deixou de dizer, e aí, vamos pra... não, eu vim só tomar aquele cafezinho com vocês. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe, um forte abraço. Vamos a um breve intervalo comercial, a gente volta. Cafezinho de hoje com o bolo da dona da dona Dora, mãe do vereador Pierre, que trouxe pra gente. Bolo do Flocão Gromilho. Modéstia à parte é o melhor, viu? Eu tenho certeza. Um abraço, voltamos já.